por que Deus escolhe os improváveis para o servir, né? Por que que Deus ele age dessa forma? Bom, vamos falar sobre os personagens bíblicos, né? Os mais improváveis, né, e cheios de defeitos possíveis. Por exemplo, Pedro. Pedro era extremamente genioso e agressivo, né? Além de que Pedro não tinha estudo nenhum. Era praticamente analfabeto, né? Era analfabeto, na verdade, né? O rei Davi. Davi ele foi adúltero e assassino. Considerando o caso da morte de Urias, né? Que era um soldado fiel, um súdito fiel ao rei Davi. E Davi premeditou a morte de Urias, colocando ele no fronte de batalha, que era o próprio Urias levou a carta para o seu superior, onde estava escrito que era para colocar ele num fronte, né, num lugar da batalha onde fatalmente ele morreria. E saiu com a esposa de Urias, né, Betseda, né? Não sei a pronúncia do nome dela certinho. Então, praticando a infidelidade. O Noé se embriagou, né? Talvez Noé não seja tão culpado, porque, segundo alguns estudos, foi ele que descobriu o vinho, né? E ele provocou um grande escândalo por ficar bêbado e sair nu, né? E andar nu. Teve uma passagem bíblica muito tensa nesse sentido. Jonas, o profeta Jonas, ele desobedeceu a Deus e ele se escondeu, né? Deus mandou ele para uma direção e ele foi para uma direção completamente oposta, né? Ele queria fugir da presença de Deus. Já o apóstolo Paulo, antes dele se converter, ele perseguia os cristãos. Ele prendia e assassinava cruelmente os cristãos. Gideão, ele era um homem inseguro. Marta era cheia de angústia e enciumada. Ela morria de ciúmes da irmã Maria, e Maria, irmã de Marta, cuidava de Jesus. E Marta só estava preocupada com os afazeres domésticos do lar. Tomé, o discípulo Tomé, o apóstolo Tomé, além de incrédulo, ele era ateu. Sara, a esposa de Abraão, era impaciente, descrente, e ela duvidava da promessa que ela engravidaria depois dos 90 anos. O profeta Elias, ele foi medroso e depressivo, né? Ele pediu para Deus a morte em uma certa circunstância, foi alimentado por corvos, né? E Moisés, com tudo que ele viu de Deus, a experiência que ele teve, ele era gago. Moisés era gago. E ele desobedeceu a Deus, a ordem de Deus, e pediu para que a missão fosse passada para o seu irmão Araão, na hora que ele teve que falar com o faraó, em determinados momentos. O Zaqueu, ele era de baixa estatura, cobrador de impostos, e ele não tinha nenhuma clemência com os pobres. E, para concluir, Lázaro, que já estava até morto. Então, todos esses homens que são heróis da fé na Bíblia, né, que tiveram uma atuação assim grandiosa nas Escrituras, quando Deus recrutou eles, quando Deus chamou eles, eles eram pecadores, improváveis, homens falhos, cheios de defeitos, né? Eram rejeitados, né? Eram pessoas que não tinham lógica nenhuma humana para serem escolhidos por um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, né? E eram pessoas que não tinham capacidade de assumir as responsabilidades que Deus incumbiu a eles, né? Mas Deus nunca escolhe as pessoas certas para os lugares certos. Deus sempre capacita os escolhidos, né? E Ele qualifica os escolhidos para cumprir a missão dele. Então isso prova que nós não temos pensamentos e nem raciocínio perfeito, nem obediência perfeita.
Porém, Deus nos capacita e nos qualifica. Somos, sim, a obra mais perfeita que Deus criou, né? E isso é o mais importante. O mais importante é você entender que o seu Deus é todo-poderoso. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele tudo sabe, ele tudo pode, ele tudo faz. Não existe um problema sem solução para Deus. Não existe um caso perdido para Deus. Não existe uma pessoa que não tem mais jeito para Deus. A única coisa que você tem que fazer é se colocar na presença de Deus, é buscar a Deus, é confiar em Deus. Ele é a melhor resposta para qualquer pergunta. Ele é a melhor solução para qualquer problema. Pensa nisso, age com esse pensamento, dissemine esse pensamento. Saiba que Deus pode mudar a sua história, da mesma forma que Ele mudou a história de tantos homens falhos e improváveis, como os que eu acabei de mencionar para você e tantos outros. O único que podia nos julgar, que é Jesus Cristo, Ele preferiu nos amar e dar a sua vida em nosso favor, em nosso lugar. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo de 27 a 29, resumidamente eu vou falar, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Uma das maneiras que Deus demonstra o seu domínio é agindo na vida do ser humano de forma que confunde a sabedoria humana, usando pessoas que a sociedade não dava nada para a expansão do reino de Deus e o cumprimento dos propósitos de Deus. A Bíblia também diz a seguinte frase: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você ainda não foi impactado pelo amor de Deus, entregue-se totalmente a Ele. Busque-o com todo o seu coração. Deseje ter intimidade com Deus. E certamente a sua vida será transformada, será cheia de graça e do amor de Deus. Leia a Bíblia, creia em Deus e persevere na oração. Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso. E se você tiver com algum problema, não se esqueça que Deus é a melhor solução. Forte abraço, Deus te abençoe.